Eu estava me recordando agora, você falando um pouquinho anteriormente, desse acolhimento que a gente tem que ter com os animais, o auxílio, você descrevendo até essa tarefa no hospital, né, levando o animal. A gente recorda que é, tem os cães guia que auxilia o homem. Quando tem alguma tragédia, desmoronamento, vai ali os cães, muitos animais para transporte, o cavalo, né? No plano espiritual, o espírito ali humano, ele continua nessa parceria, ele continua se utilizando dos animais para as benfeitorias, para essa assistência espiritual? Tem relato disso na doutrina? Tem, no próprio livro Nosso Lar, de André Luiz, quando ele vai ser resgatado do umbral, ele escuta latidos do grupo que está se aproximando dele, que são cães, vários cães que vêm latindo na frente dos grupos dos resgates ali de Nosso Lar. Ele percebe que, fora isso, eles trazem algumas carruagens puxadas por cavalos. E ele observa também que existem aves de grande porte voando sobre eles. E aí, quando ele recobra, né, a sua consciência já em Nosso Lar, ele vai perguntar sobre esses animais. Porque ele vê tecnologia e ele fala, por que animais, né? Então ele fala, os animais, os cães latindo, tinham o objetivo de afastar, através do medo, os espíritos que por acaso estivessem querendo atrapalhar aquelas operações de resgate. Os cavalos tinham a função de tração e calor. Não só puxar as carruagens ali para colocar os espíritos que estavam sendo resgatados, mas gerar calor para aqueles que estivessem precisando. Porque o cavalo é um animal de grande porte, não sei se todos tiveram a oportunidade já de encostar a mão no dorso ou no ventre de um cavalo, ele emana uma energia, um calor muito grande. E as aves, o mais interessante, que eram umas aves que ele fala de um porte muito grande, parecendo pterodátilo, só que com uma plumagem escura diferenciada, que no qual no plano espiritual, no nosso lar, eles dão o nome de ibis viajores, né, que são aquelas aves que têm a função de comer as formas, pensamentos perniciosas, muito densas, que vão se acumulando ali no umbral, e que se não fosse elas a se alimentarem dessas formas, pensamentos, o ambiente ali ficaria intransitável para os socorristas, e eles não poderiam desempenhar as funções deles. Então você imagina, um espírito que está no umbral, é um espírito que está num alto nível de revolta, de dor, de insatisfação, de vontade de vingança. Então, imagina a emanação de pensamento deles. E fala que todo pensamento é matéria. Então, você pensou, você materializou. Então, imagina as formas horrendas materializadas no umbral. Então, essas ibis viajores vão lá e comem essa forma pensamento. E até você falando assim, parece algo diferente, estranho, né? Pô, come um pensamento. É, mas o pensamento é matéria, tem peso, tem volume, tem energia. E eles se alimentam dessa energia perniciosa para limpar aquelas áreas. Acho que até por isso que a própria doutrina espírita vem desvendando esse véu das realidades espirituais aos poucos, né? Porque até mesmo as obras do André Luiz, assim, no passado, muitas pessoas viam como uma ficção, né? Mas se a gente estuda e coloca ali junto com as obras de Kardec, a gente vê que tem fundamento, é uma continuidade ali sobre aquela base que o Kardec trouxe, né? Então, eu acredito que tem muitas outras coisas que serão reveladas, né, para nós, lógico, com lógica, com bom senso, mas que acho que se trouxesse agora, como o Emmanuel fala, né? É, a luz certa ilumina, mas muita luz ofusca, né? É, exatamente. E se a gente for pegar todas as obras de André Luiz, a começar pelo Nosso Lar e findando com A Vida Continua, dos 15 livros dele, todos os livros, Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu, Ação e Reação, todos vão trazer diversos assuntos de assistência espiritual, porque em todos os livros, André Luiz é como se fosse um aventureiro a desempenhar papéis de assistência espiritual em diversas áreas da necessidade de encarnados. Então, ora ele vai estar cuidando de processos obsessivos, como no livro Ação e Reação, ora ele vai estar inspirando em espíritos que encarnaram com missão, como no livro Os Mensageiros, ora ele vai estar estudando situações
por exemplo, da medicina, no qual ele fazia parte como médico, no livro Missionários da Luz, onde ele estuda muito sobre a glândula pineal e traz para nós. Então, ele é um verdadeiro assistente espiritual para nós que lemos os livros dele. Através dos livros que ele trouxe para nós, ele trouxe uma luz não só para a doutrina espírita, mas para a linha da medicina, para a linha da cultura, para a linha da música. Em diversas áreas, ele traz diversos esclarecimentos que, como você falou, na época da psicografia, acharam que Chico Xavier estava maluco na década de 1940. Né? Como é que em 1940 ele podia falar de carro que voava? O aerobus, né? O aerobus, como é que ele podia falar de telas de plasma na qual André Luiz se usava para escrever, máquinas de escrever que ele descrevia com telas de cristal, que já era um computador da época, que a gente nem pensava. Que ele descrevia lá, quadro com imagens vivas, quer dizer, é uma televisão, né? Exatamente. Uma tela, né? Só que não tinha parâmetro, né, para nos falar. Né? Não tinha palavra adequada. Inclusive, os próprios espíritos respondem para Kardec, isso é interessante das palavras adequadas. Na época da codificação, quando os espíritos traziam determinada resposta para alguma pergunta de Kardec e ele não estava satisfeito, ele danado como era, esperto, professor, né, culto, ele mudava aquela pergunta. Então, por exemplo, ele perguntava: Éder, qual o seu aniversário? Qual a data do seu aniversário? E os espíritos não respondiam adequada, ele mudava. Éder, que dia que a sua mãe teve você? Ele mudava a pergunta, mas era a mesma coisa, para ver se os espíritos caíam na dele e tinha uma resposta mais aprofundada. E muitas vezes os espíritos respondiam assim para Kardec: Kardec, em virtude do vosso nível intelectual, do nível intelectual e evolutivo da atual humanidade, o que podemos responder por hora é isso. E a pergunta morria aí. Porque muitas vezes é isso, não adianta eu querer explicar para uma criança sobre física quântica quando ela não aprendeu ainda as contas de adição e subtração. Ela não vai ter entendimento e conhecimento. Então, a luz ela deve vir ao seu tempo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.